Hoje no Infância em Pauta, nós vamos conversar sobre um assunto que eu acho que está extremamente polêmico hoje, que é a respeito da vacinação. A gente sempre teve, né, assim, antigamente, a dúvida era quando levar para vacinar, essa condição contraindica vacinar nesse momento. Agora a dúvida é, devo vacinar ou não devo vacinar, né? Então, eu acho que isso é um assunto bem, vai ter Sim, bastante coisa para a gente sim, conversar hoje, sim. né? Na verdade, a internet hoje traz um monte de informação que acaba deixando todo mundo alarmado. E a gente tem que pensar que o medo não tem que ser, né, da informação da vacina, né? O medo tem que ser da doença. Então, a gente precisa focar nisso. Por isso que hoje, né, a gente tem uma convidada aí muito especial, que a Carol vai apresentar para vocês, para a gente conseguir tirar todas essas dúvidas e levar informações com ciência para vocês. É, exatamente. Eu acho que hoje a gente vai trazer informações, né, com embasamento científico, porque muitos pacientes às vezes chegam para mim trazendo questionamentos que estão ali sendo alimentados por um vídeo curto de 5 minutos num profissional que às vezes não é qualificado para poder estar fazendo aquela abordagem, no que a gente chama, né, de fake news aí a respeito da vacinação, que eu acho que é uma coisa que depois da pandemia, então acho que isso aflorou muito. E aí eu trouxe hoje para poder conversar e dividir a opinião uma pessoa que é muito gabaritada para isso, assim, é a nossa PhD nisso. Eu tive a honra de conhecê-la, né? Em 2009, quando eu era residente ainda no R1 de pediatria lá no IPPMG, ela já era, eu acho que R3 ou R4 da infectologia lá, né? E aí, desde então, a gente se aproximou bastante, teve a oportunidade agora, né, nos últimos 3 anos, de continuar trabalhando junto aqui no Hospital da Unimed, mas ela, então, é infectologista, trabalha nesse ramo da CCIH, né, desde 2009 também, né, e já trabalhou, inclusive, tem uma vivência grande com imunobiológicos especiais, né, trabalhou no CRI, e aí, com a gente hoje está aqui a nossa querida doutora Renata Coutinho, que vai abrilhantar muito aí a nossa apresentação de hoje. Ai, gente, obrigada pelo convite. O tema é um tema que eu gosto muito de falar. E por mais que eu não esteja mais no CRI, que é onde eu tenho a minha vivência assim, mais estreita com vacinação, quem faz pediatria geral, que eu também faço no consultório pediatria geral, precisa estar sempre atualizado e abordando esse tema continuamente, né? Na verdade, é um tema de quem faz consultório, né? De pediatria, que atende adulto, que atende, né, idoso, mas na pediatria é um momento que é início da imunização, no início da vida, o pediatra tem mais vivência, mas fica a dica para quem atende as outras faixas etárias, que é importante em qualquer fase da vida, Sim, né? é verdade. Prazer, né? Acho que hoje a gente vai conseguir trazer todos esses assuntos. E assim, eu acredito que a vacina, né? Muitos pais acabam associando a dor, a um incômodo, onde na verdade a gente precisa associar a proteção, né? Ao acolhimento. E eu percebo que muitos pais só lembram da vacina, muitas famílias só lembram da vacina quando o filho adoece, né? Pega uma doença dessas graves. Ou então, quando alguém conhecido, algum parente, alguém da escola, vem com a notícia de que está com a doença. E pode não ser assim, né? Então, eu queria que você tentasse explicar, assim, de forma rápida pra gente, como que essa vacina age, de fato, no organismo, para que a gente não consiga ver essa doença chegar, né? Porque a gente vê que muitas dessas doenças a gente não vê mais, mas como que essa vacina age para que a gente não esteja vendo, né? Então, eu até... Por conta de trabalhar em hospital, por muitas vezes existem alguns processos no hospital que eles pedem para a gente palestrar sobre o tema que a gente esteja confortável. E teve uma vez que me chamaram para palestrar sobre vacina e era assim, não só para profissional de saúde, mas para todo mundo que atuava dentro do hospital. Da higiene, hotelaria, recepção, todo mundo. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou simplificar isso para explicar de uma forma didática que todo mundo entenda? E aí, enfim, depois de muito elocubrar, saiu a palavra, depois de muito pensar, o que eu até fiz um esqueminha em PowerPoint mesmo para eles entenderem
como que funcionava. E aí fiz uma analogia da vacina como se fosse um retrato falado de uma pessoa procurada, que é o que tem dentro da vacina. A vacina é como se fosse um retrato falado, que pode ser o rosto inteiro ou fragmentos do rosto, né? Então, a vacina de vírus vivo atenuado é como se fosse o rosto inteiro, né? Enfim, mas atenuado é um vírus que está inteirinho ali e meio incapaz de provocar a doença. E o fragmento do rosto, você coloca um nariz, um olho, um cílio, uma característica, uma cicatriz, uma característica muito específica daquele micro-organismo que o organismo precisa reconhecer para combater. Então, você apresenta para o seu sistema imune esse retrato falado. E aí, às vezes, tem alguns micro-organismos que têm uma habilidade incrível para dar uma driblada no nosso sistema imune. E aí, existem algumas vacinas que precisam dos adjuvantes, que você coloca o retrato falado, mais umas plaquinhas fluorescentes do lado, ó. Entra aqui que isso aqui você precisa ver. Você precisa ver e você precisa reconhecer. E uma vez de posse desse conhecimento do retrato falado que o nosso sistema imune guarda para sempre, quando a gente tem contato com um micro-organismo selvagem, que é o que a gente pega convivendo no ambiente, com outras pessoas, o nosso organismo já está preparado para combater. Perfeito. Aí a analogia seria mais ou menos essa. Super entendi. Acho que os pais precisam eu ter amei. essa Eu nunca noção, né? tinha pensado dessa forma a respeito da vacina, né? Assim, sempre que falo em vacina, eu gosto muito de história, né? Então, eu lembro como que surgiu a ideia da vacina, né? Que foi 1700 e pouco. Olha quanto tempo data a questão, né, da ideia da vacinação, que veio com a varíola, né? Porque começavam a perceber que as mulheres, né, as pessoas que lidavam com as vacas lá, ordenhando leite, que contraíam a varíola bovina, elas não adquiriam a forma grave e letal da varíola humana. E foi a partir daí que começou o desenvolvimento, né, da questão da vacinação, até que depois foi refinado por Pasteur lá mais adiante, né? E a gente tem a vacina com tanta data e quanta doença grave e letal a gente conseguiu erradicar com a vacinação. Então, acho que por isso, eu acho que vacina é uma coisa que sempre me motiva muito a falar, porque aquele ditado popular, né, que é muito melhor prevenir do que remediar, é exatamente a característica da vacinação, né? Enfim, então muitas pessoas, eu acho que hoje estão, assim, a impressão que eu tenho no consultório é que elas não veem mais tanta doença e aí elas se esquecem do quão aquilo foi impactante para a sociedade em algum momento. E eu acho que o exemplo que eu vou pegar hoje vai ser o Covid, porque, assim, eu acho que foi um mix aí de negacionismo com questões políticas. Eu acho que foram muitas questões envolvidas aí. E eu acho que a população, de uma forma geral, ficou muito munida de conteúdos que não têm a capacidade digamos assim, deles dizerem se eles podem opinar naquilo. Eu sempre falo com os pais, assim, quando me perguntam, mas a vacina do Covid é da Pfizer, é do não sei qual, é do não sei o quê? Eu falo assim, tá, você sabe a MMR que você toma para o sarampo? Qual é a indústria farmacêutica que patentia isso? Ou você sabe a Bexero, a vacina da meningite B, que é, né, da Glaxo, ou não sei o quê? Enfim, não estou fazendo campanha para nenhuma, digamos assim, não tem nenhum fim aqui de, né, nenhuma, como é que fala, meu Deus, fugiu. Né? Nenhum interesse de conflito de interesse aí com relação a isso. Mas eu acho que as pessoas têm que entender isso. Eu acho que na época do Covid, então, a população leiga ficou muito... teve uma chuva de conteúdos que ela não tem discernimento para poder... E eu acho que isso trouxe confusão. Isso não trouxe adesão, isso trouxe a confusão, né? E aí, eu acho que a gente pode extrapolar para várias... Aí as pessoas não veem hoje o Covid, não veem por quê? Por causa da vacinação. Só que as pessoas esquecem disso e hoje não querem vacinar. Então, eu estou usando esse exemplo do Covid, mas a gente está vendo uma baixa cobertura de inúmeras vacinas. A gente chegou a ter, no final dos anos 90, as vacinas no Brasil, e o nosso país é excelência em termos de programa, né, de política nacional de imunizações. A gente tem, assim, um modelo brilhante e que funciona, né? E eu não sei por que uma adesão que tínhamos 95%, 90 e poucos por cento de adesão às vacinas, hoje é 70 e poucos por cento.
Então, assim, a gente não consegue entender como, né, você tendo aquilo disponível pelo SUS ou na rede privada, que depois adiante, se tiver oportunidade, pode até explicar algumas diferenças, né, como as pessoas ainda se negam a vacinar, né? E aí, se você puder até dar uma comentada a respeito disso, né, a sua visão a respeito disso. É isso, assim, a gente é enxovalhado de informação sem ter o filtro necessário para entender qual informação que serve, que cabe, que não cabe. Além disso, acho que mexe com lugares que não são tão racionais. Eu acho que a dificuldade de convencer as pessoas a tomar algumas vacinas, ela é bypassada porque, na verdade, não tem uma lógica. A gente usa lógica, a gente usa racionalidade para explicar os motivos pelos quais as pessoas devem vacinar. Mas a decisão de não vacinar não passa pela lógica. Passa por outras coisas que permeiam essa decisão e que um argumento lógico, às vezes, não funciona. Não funciona, simplesmente não funciona. Então, enfim, a gente está armado com o que a gente tem para tentar convencer. A experiência que a gente tem de vida, tem gente, por exemplo... Não vou falar minha idade, não tem necessidade, não tem precisão. Mas quem é um pouquinho mais nova que eu na medicina, e a gente nem precisa, a gente tem um exemplo muito recente que é o Covid. Mas como o Covid está misturado com outras questões que não são técnicas, a gente pode voltar um pouco e falar de outras doenças. Existem outras doenças que quem é mais novo nunca viu. Quem tem 30 anos agora, tem gente que faz pediatria e que nunca viu uma catapora na vida. Porque a vacina não era presente no calendário obrigatoriamente pelo SUS, ela foi inserida no calendário com relação às outras. É uma vacina relativamente nova dentro do calendário obrigatório disponibilizado pelo PNI. Então, tem gente que nunca viu catapora. Mas eu tive um professor, eu estudei na UFA, eu tive um professor que tinha sequela de poliomielite. A minha mãe, meu pai, algumas outras gerações atrás viram outras doenças que nós nunca vimos. Eu nunca vi sarampo, né? Infelizmente, estou perigando ver em algum momento, mas eu nunca vi sarampo na minha residência, na minha formação. Na minha formação médica, na faculdade, nas residências de pediatria e de infecto, eu nunca vi sarampo. Então, enfim, a história ela é tão autoexplicativa, né? Ela é tão didática, ela é tão pedagógica para a gente entender ao longo da linha do tempo que a vacina teve um impacto muito grande no que se desenha de expectativa de vida, qualidade de vida, trazer saúde para permitir que o adulto chegue, né, à sua vida economicamente ativa, porque saúde pública também é isso. Claro. E eu falo muito isso, se você está olhando pela lógica do existe uma conspiração que quer nos prejudicar, essa mesma conspiração tem todo o interesse de trazer uma população economicamente ativa e saudável para o mundo funcionar, para a engrenagem funcionar. Então, não tem nem lógica nesse sentido pensar que a vacina poderia prejudicar. Mas, enfim, além desses argumentos da história, do que a gente tem de presencial, do que a gente consegue ver com os olhos, da história do meu pai, da minha mãe, do que a gente viu se desenhando na medicina, tem a lógica estatística também. Porque com números não tem como brigar. E aí, assim, até da vacina da gripe, já tomei ano passado, e aí eu fiquei gripado, e aí não tem sentido eu tomar de novo. Eu abro, aí eu perco meu tempo, porque isso também demanda tempo na consulta. Na verdade, eu ganho um paciente, não perco tempo. Eu ganho uma vacina a mais. Mas, assim, eu abro os informes. Boletins epidemiológicos. Olha aqui, ó, o que está acontecendo. Olha o que acontece quando a gente diminui a cobertura vacinal. E é dinâmico o cenário epidemiológico, né? Eu tenho uma cobertura vacinal quando as campanhas para influenza são ruins, a sazonalidade, às vezes, até se desloca um pouquinho. Aí você vê surto de influenza, aumento de casos de influenza no meio do verão. Um dos últimos, inclusive, foi super engraçado, não. Mas foi interessante porque foi num dos anos que estava o Covid, e aí teve um surto de influenza em dezembro, começou a aumentar de novo síndrome gripal, e aí todo mundo pegando a influenza e falando assim, nossa, a influenza é muito pior. Porque
né? Enfim, é pior porque dá muito sintoma... Febre muito alta. Mialgia, muita mialgia, prostração, nananã. E as pessoas pegaram Covid e influenza no mesmo ano, sendo que o Covid foi em outra época, e o influenza no meio do verão. No verão brasileiro, né? As pessoas focaram mais no Covid, né? E aí, enfim, a gente usa de todas essas estratégias para tentar o convencimento, porque a história tá posta, né? Sim. Eu acho que outra estratégia, a gente que lida muito com criança, é a gente lembrar o que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, o que está na Sociedade Brasileira de Imunizações, o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que, na verdade, a criança tem o direito de ser vacinada e é um dever dos pais. Então, inclusive, isso aí fica um alerta, né? Porque, às vezes, a gente está falando também com, às vezes, com residentes, com até pais, com, enfim... para entenderem que também tudo que está no Programa Nacional de Imunizações é obrigatório. E, então, isso pode ser encarado como uma negligência. Então, o ato de você... A gente respeita, a gente tenta levar numa boa, a gente tenta levar pelo poder do convencimento, mas é lógico que quando a gente percebe que há ali muitas vacinas que essa criança não tomou e os malefícios que isso pode trazer não só para ela, mas a gente tem que pensar também na vacina como uma questão coletiva. Sim. Né? A gente, às vezes, não vacina essa criança, mas ela tem contato com uma grávida e ela transmite uma doença, por exemplo, que vai levar uma alteração genética ali, uma alteração, uma malformação fetal. Então, assim, essa criança, às vezes, pode também conviver com um transplantado e levar uma infecção gravíssima nesse transplantado. Então, a gente tem que pensar também numa forma muito coletiva. Sim. Então, acho que a gente tem muitos argumentos também, e até eu queria contar um fato. Isso nunca aconteceu comigo desde da minha formação em pediatria, né? E eu faço consultório já há muito tempo. Eu peguei ano passado uma família no consultório que eu fui pedir a caderneta de vacinação, a criança não tinha caderneta de vacinação, a criança tinha 6 meses. E aí, depois do parto, foi a primeira vez que essa criança foi ao pediatra. Essa criança não tinha as curvas de crescimento. Quando eu comecei a questionar e ver, eu pedi o teste do pezinho. Essa criança também, é lógico, gente, eu estou contando uma situação que é como eu mesma passei. Eu nunca tinha visto algo semelhante. Uma família de bom poder aquisitivo, aí você começa a questionar assim, peraí, mas essa criança não vai frequentar a escola? Ela não vai estar suscetível? Não, ela não vai frequentar a escola. Então, assim... uma criança, ela não voltou, mas assim, é uma criança que me incomodou e que eu fico até hoje assim, notifico ou não notifico, porque isso é uma condição que é totalmente passível, porque isso é uma negligência absurda, porque com certeza essa criança está suscetível a meningites, a pneumonias, enfim, uma série de doenças que podem ser letais e, enfim, é uma situação que não dá para entender no dia de hoje e pessoas esclarecidas, não estamos falando do leigo lá da Amazônia, na tribo indígena, porque o nosso programa de imunizações, olha, eu não estou recebendo nada da política para isso, não, é tão bom, é tão efetivo que levam para aquela população ribeirinha as vacinas, vão equipes lá no interior do Amazonas, às vezes, interiores do país, levar a vacinação para todo mundo. Então, não dá para entender uma situação dessa, né? Então, só algo que, sim, chocante para ilustrar aí o que a gente está conversando, né? A vacinação, ela não é uma decisão individual, né? Ela é um pacto coletivo. Então, assim, eu também, por estar trabalhando em escola, eu também, além da clínica, trabalho em escola, e a gente tem filhos também, a gente vê o quanto influencia quando uma criança não toma vacina, né, o quanto que aquilo ali propaga de uma forma muito rápida, né, e isso acaba prejudicando, porque a criança falta à escola, e aí tá numa fase de aprendizagem, né, tá ali aprendendo, e aí isso acaba prejudicando também esse processo da aprendizagem, o comportamento, a criança mais doente também exige de você, então você... oferecer a vacinação se dando uma qualidade de vida para você mesmo, os pais que respondem por essa criança, né, que vão cuidar dessa criança, que de repente vão ter que parar numa emergência, vão ter vão ter uma consequência muito maior. Então, a gente precisa entender que é esse pacto coletivo. A gente vê também que algumas crianças, como a Carol falou, não podem vacinar por alguma condição médica, né, estão ali expostas dentro da escola.
E aí existe muitas dessas questões. Eu queria que você explicasse, né, aqui pra gente sobre como a importância, né, desse pacto coletivo, como que funciona, né, isso para que os pais consigam entender a importância. Meu filho está bem, a imunidade está ótima, não precisa de vacina, mas o quanto que isso demanda, né, do conjunto. Olha, eu acho que é importante, assim, quando eu apresento, na consulta de 2 meses, quando eu faço puericultura, é uma consulta que eu falo, olha, até no 2º mês tem uma consulta especial que eu fico uns 30 minutos falando só de vacina. Primeiro, porque eles precisam entender e se apropriar do que está sendo feito. O que aquele calendário ali se propõe a ser. E aí, quando eu vou explicar o que está dentro do calendário da caderneta de vacinação, eu explico a diferença do que tem, né, na Sociedade Brasileira de Imunizações, na SBP e no PNI. Todos eles se propõem a mesma coisa, a ideia central é a mesma. Promover a vacinação de doenças que têm relevância epidemiológica no território que a gente vive. Não existe vacina para todas as doenças. E as vacinas que estão contempladas ali, eu acho que é importante, vou até olhar para a câmera, eu acho que é importante para todos os pais saberem, existem doenças que são graves, e são graves porque o bicho é ruim. Não é porque a imunidade do meu filho é boa que ele não terá gravidade. Existe risco de gravidade com algumas doenças e algumas delas, na verdade, muitas delas estão contempladas no nosso calendário. Uhum. Elas estão contempladas justamente por causa disso. Porque tem relevância epidemiológica, porque tem uma alta morbimortalidade, né? Meningococcemia, doença pneumocócica, o próprio sarampo, né? Tétano, difteria, coqueluche, são doenças que são graves. Existem doenças que são extremamente comuns na infância que nenhum laboratório nem investiu em fazer vacina. Porque não tem gravidade, porque o tempo de afastamento é pequeno, porque os sintomas são leves, e para isso a vacina não importa. Ou não importa nem estudar cientificamente, né? Uhum. O peso dessa doença na população não é um peso a ponto de elaborar um estudo amplo para colocar uma vacina no mercado. Então, o que está ali tem relevância, muita relevância. E nessa primeira infância, algumas doenças têm um peso muito maior, nos extremos de faixa etária, principalmente, né? Nas crianças até 2 ou 5 anos, dependendo da doença que a gente esteja falando, nos idosos. Uhum. Então, a adesão a esse calendário nessa fase é muito importante, porque é onde eu vejo os cenários mais catastróficos. Uhum. Tá? Fora isso, o PNI, ele contempla as vacinas e, para ele ser elaborado, ele precisa pensar no coletivo. Até para a gente entender o que precisa estar ali, a gente precisa entender o coletivo. Quando eu falo no coletivo, a vacina que eu vou colocar ali tem relevância epidemiológica? Tem. Eu tenho como pagar para todo o território? A gente mora num país que tem uma diversidade territorial, socioeconômica, de acesso à internet em todas as, né, enfim, extremamente ampla. E será que eu vou conseguir levar todo o território? Vou conseguir distribuir adequadamente em todo o território? Contemplar toda a minha população-alvo? Então, tudo isso é considerado com um custo que pode ser sustentado pelo sistema. Ok, colocaremos no calendário. E aí tem muitas famílias que contra-argumentam. As vacinas do SUS são excelentes? São. As vacinas do particular, algumas, por esses mesmos motivos que eu falei, não estão contempladas no nosso calendário. Algumas. Meningite B é uma delas, que não está contemplada no calendário. A pneumo 20 não está contemplada para a população geral, mas são vacinas que têm vantagens quando eu penso no indivíduo. E o indivíduo que pode arcar com esse custo, porque é óbvio que a gente esbarra no custo, no valor financeiro da vacina, mas o indivíduo que pode arcar com esse custo, se eu aumento o número de indivíduos vacinados, né, na população geral, sim, eu protejo quem não pode pagar por ela. Porque eu diminuo a circulação dessa bactéria ou desse micro-organismo na população geral. E aí a gente volta à história. Tem residente de pediatria que nunca viu catapora. Por quê? Porque a catapora entrou no calendário.
tem muitos adolescentes e adultos que não foram vacinados. Mas as crianças, que são as principais acometidas pela doença, não transmitirão para esses adultos porque não adoecerão mais. Então, diminui a incidência tanto na criança quanto no adulto. Sem contar que na população geral a gente tem pessoas que por ou comorbidades, um exemplo, o recém-transplantado de medula óssea é uma pessoa que imunologicamente é até menos que o recém-nascido, eu diria, e ele não pode se vacinar. Como que eu protejo? Protegendo o ambiente que ele vive. Que ele vive, que ele circula, né? Aí a lógica do minha imunidade é ótima, meu filho não precisa, essa lógica para algumas vacinas nem funciona. Por exemplo, o tétano, mais para as transmissíveis, no contato pessoa a pessoa, só funcionaria na realidade da Lagoa Azul. Né? Quem não vive na Lagoa Azul pode não vacinar para a gripe. São 2 e uma criancinha. Passou desse número de pessoas e vivemos em coletividade, não tem sentido nenhum raciocinar dessa forma. Sim. Respondia? Sim, Respondeu, total. Com certeza. Agora, você vai... Você. Não. Sim, que Peraí, vai ser. eu pulei pra gente... Ah, tá. Aí eu tenho que dar uma travada. Porque tá. ela já respondeu Entendi. do rebanho, Tá, entendeu? entendi. Assim, aí eu não vou falar aqui, vai você. Aqui. Vamos lá, então. Muitos pais, muitas famílias também prometem para a criança, né, de que aquela vacina não vai doer, né? Ou então esconde, nem falam onde que vai com a criança. Aí, quando leva a criança, chega lá, a criança não sente só a dor, mas também sente a traição e gera um trauma, né? Um estresse enorme ali na criança. E a gente precisa entender que a criança, ela precisa ser exposta ali àquela situação, né? Às vezes, com cada idade, eu acho que a gente tem um certo acolhimento ali para colocar ali para a criança. E hoje em dia a gente também tem o uso de dispositivos, né? A gente pode botar um gelinho, tem a abelhinha que a Carol me apresentou também. E aí, assim, também existe um certo mito, né? E aí eu quero que você também me responda aqui. Se esse acolhimento, por exemplo, amamentar enquanto tá dando, né? Enquanto tá ali fazendo a vacinação, usar a abelhinha, botar um gelinho, isso diminui a questão da eficiência da vacina? Não. A gente já ouviu falar isso. Não. Fake news total. E eu já até assim, antes, agora eu dou todas as minhas vacinas lá com a Carol, porque ela é médica dos meus filhos, então eu confio, assim, né, pra dar. Mas eu já fui, né, com meu filho pra dar a vacina e eu botei ele pra amamentar. Ela falou que não podia, a enfermeira, que eu não podia amamentar enquanto eu tava dando a vacina, porque podia dar algum problema ou perder eficiência. Não, então, olha, mas isso, assim, acho que é válido. A gente está falando de vacina, mas a humanização e o respeito ao longo do atendimento serve para qualquer ser humano em qualquer situação, né? Numa consulta pediátrica normal, né? A gente iniciar acessando o corpinho da criança pelo exame físico, tira a roupa, tira a fralda e enfim, a gente vai né, praticando, tendo vivências e vai até mudando a abordagem. Então, a Renata que eu sou hoje não é a Renata que começou a fazer consultório há 10 anos atrás. É outra Renata. Mas com vacina em especial, o que eu acho válido? Primeiro, que eu acho que a criança se beneficia muito da antecipação, assim. Mesmo que seja uma criança ansiosa, você não precisa falar uma semana antes, mas pelo menos no dia anterior, informar o que vai acontecer. Porque, assim, é um procedimento necessário que, apesar do desconforto, né, do procedimento em si, ele é necessário e ele traz muitos benefícios. E eu acho que conversar com a criança que começa a entender dentro da linguagem dela, no dia anterior, olha, quando eu marco vacina, no dia anterior eu já estou falando, olha, amanhã de manhã, às tal hora, vai vir uma moça que tem uma vacina que vai fazer, horário tal eu também vou tomar, seu pai também vai tomar, vamos todo mundo tomar, mas a vacina é para quê? É para isso, isso e isso, e a gente vai explicando o que vai acontecer, mas vai doer. Olha, a agulha é desconfortável, eu também não gosto, às vezes dói, mas, enfim, faz parte da vida.
E o repertório vai mudando também com a criança. Sim. Com o Mateu, eu fingi, ele gosta disso de médico, a Carol conhece bem. Aí eu peguei sem agulha a vacina e deu em todo mundo da casa, com a massinha, foi se preparando para chegar a hora dele, aí dei um belisquinho para ele já saber como é que era ali. Ó, é um pouquinho só isso aqui. Então, assim, eu acho que a exposição, a gente não deixar de surpresa, né? Porque a criança vai ficar ali totalmente assustada, de repente vai ter um comportamento, vai gritar, e isso vai atrapalhar até a aplicação, né, da vacina. Qualquer preparação com criança começa com a gente, né? Na verdade. Então, às vezes, a ansiedade, o terror, tudo isso é porque a gente sofre também. Quer dizer, a gente sofre. Se a gente está em sofrimento por causa daquilo, estou submetendo meu filho a uma dor, e o seu entendimento não for, estou submetendo meu filho a um procedimento que vai permitir que ele chegue à vida adulta cheio de saúde, não interne, não fique doente, já começa por aí. Eu vou usar uma expressão que meu pai falava para mim, que eu acho que, assim, traduz muito isso, essa situação, né? Minha filha, antes de eu te ver chorar agora, do que eu chorar a vida inteira. Então, assim, para um bom entendedor, né? Então, assim, ele quis dizer, melhor você chorar agora do que você morrer e eu ter que chorar a minha vida inteira pela sua perda, né? Então, assim, a gente extrapolar aí um extremo, mas meu pai usava muitos jargões, muitos ditados populares, assim, para explicar, né, vem do interior, e naquela educação, às vezes, um pouco mais rígida, mas ele tem total razão. Então, quando eu via falar, mas tá ardendo, o que arde cura. Então, assim, o que arde cura, ainda brincava, o que aperta, segura. Então, assim, sempre tinha uma brincadeirinha, alguma coisa, mas é lógico, dentro do contexto de cada família, cada um, ali meu pai, né, do jeito dele, né, de ser, mas ele me preparava para aquela situação, né? É isso. E acho que na hora da vacina também, assim, respeitar o tempo, esperar a criança acalmar, apresentar o processo, né? Tô preparando. Fica calmo, fica aí no colo da sua mãe, dá conforto para a criança, amamentar, né? Esses dispositivos que a gente tem hoje em dia, o gelinho local, esperar a criança, aqui, que a abelhinha na verdade, ela vibra e até eu tomo com a abelhinha, né? Eu tenho que tomar vacina lá com a Carol. São dispositivos que, na verdade, não tem nenhuma ação que influencia na resposta vacinal. A ação é local para desviar o nosso cérebro da dor, do estímulo doloroso. Só isso, para diminuir a sensação de dor. Então, desvia seu cérebro para outro foco. Tem até uns lugares que tem realidade virtual, colocam óculos para distrair, porque o cérebro se distrai e você não tem aquela interpretação, porque a gente também faz... aquela conexão da dor, às vezes está na nossa memória, né? De uma lembrança de uma vacina que doeu muito, ou nem vacina era, às vezes é medicação. Uma penicilina benzatina intramuscular, você fica com aquela memória no corpo, toma pânico de vacina. Então, todos esses procedimentos, deixar a criança se distrair, desenhar, usar a abelhinha, usar o outro pet que tem, não sei se aparece aqui, que tem vários estímulos para bagunçar os nossos receptores, né, ali, né? Bagunçar os receptores e a gente não tem a percepção clara da agulha ali no cérebro, né? Enfim, então, acho que todas as estratégias de humanização são necessárias para qualquer atendimento pediátrico. E vacina em especial. Em especial. Eu costumo até trouxe aqui para elucidar algumas coisas, algumas práticas que eu adoto lá no consultório, né? Porque eu acabo trabalhando também com a imunização. Então, imagina, eu tenho que tentar arrumar uma forma, porque eu, como pediatra assistente a essa criança, que ela tanto gosta, né? Assim, depende, de 1 aos 3 anos eu brinco que eu sou a pior inimiga deles, né? Assim, até 1 ano eles são bem tranquilinhos, depois de 3 anos eles também amam a gente de novo, mas de 1 aos 3 é aquela fase do terror, assim, que não quer sair do colo da mãe, aquela coisa toda. Mas eu acho que criar esse ambiente lúdico aí, né? E claro, a criança que é menorzinha, não tem nada melhor do que ela ser acalentada ali no colo da mãe, com o seio materno, né? E para as crianças maiores, a gente tem que arrumar estratégias de tentar, né, acolher ali. Assim. Exatamente. Aí até arruma, às vezes, estojo de canetinha, tá em áudio Bob Goods, então a gente manda fazer um Bob Goods aí personalizado. Enfim, qualquer coisa que você tem ali para tentar descontrair essa criança, os maiorzinhos que já estão a coragem, que já estão em alfabetização, eu deixo eles preencherem o certificado de coragem. Eu falo assim, então vem cá, vem escrever teu nome aqui, ó, porque pequenininho a gente dá o certificado, a gente preenchendo, né? Chegam os maiorzinhos, eu tô falando, vem cá, senta aqui, escreve então seu nome aqui e tal. E aí daqui a pouquinho eles já fizeram as pazes comigo, né? Até chegar o próximo mês aí, ou daqui
verdade, tempo. né? Dói, Exato, não vai dói doer. nada, Não, a gente tem que dói. falar a verdade, exatamente. E muitas vezes também, né, como a gente acaba trabalhando, a gente ensina também os pais a ter uma criança maior. Como também tentar imobilizar, entre aspas, de alguma forma, porque há um risco. Se essa criança, né, tem pai e mãe que chega achando, não vai mexer, não vai mexer sim. Ele, na hora que vê, né, não dá outra, sempre dá errado isso. Então, eu já caí aí nesse conto do vigário, de ele não vai mexer, não, mas aí a gente fica, tipo, rodando lá atrás do bracinho da criança quando é criança maior, né, enfim. Então, tem que orientar realmente a uma técnica ali, que a mãe possa imobilizar essa criança e ela mostrar assim, eu estou te protegendo e a doutora que está vindo aqui não é uma vilã, né? Ela também está vindo aqui te aplicar a gotinha de amor, a gotinha da cura, a gotinha que vai te impedir de ficar doente. E eu coloco isso até no contexto das minhas filhas também. Então, por exemplo, eu brinco quando eu vou falar de campanha da gripe, chegou a vacina da gripe, eu levo as crianças, tudo, meu marido, todo mundo. Aí meu marido aplica em mim, que é médico também, eu aplico nele e a gente aplica nas crianças, né? Então, eu acho que a gente tem que dar esse exemplo, né? As crianças veem e sabem que já... Aí uma das minhas meninas, uma vez, estava até fazendo um vídeo, mamãe, mas essa agulha? É essa agulha, filhinha, mas não olha pra agulha, olha pro papai ali e a mamãe não tá fazendo nada para te machucar, é para te proteger. Então, a gente tem que tirar, desmistificar isso, né, de que a gente tá fazendo mal, trazendo um malefício para a criança. Eu mostrei né? a agulha aqui pro meu filho que eu tomei para ele nascer. Enorme. E ele... Falei, você tá reclamando? Pô, tu pegou eu falei, você tá reclamando desse tamanho dessa agulha pra você nascer? Olha a agulha que a sua mãe teve que usar. Que estratégia horrível. Não vai pro céu não, hein? Vai pro céu não, ele, poxa, mamãe, doeu? Eu falei, um pouquinho, doeu. Bom, então acho que é isso. Eu queria também, assim, a gente tá falando aqui de fake news, né, dessas informações. Eu queria também, a gente escuta, né, eu no consultório, já ouvi alguns pais e aquilo me dava, né, então eu queria muito que você esclarecesse sobre a vacina causar autismo, né. Eu sei que os pais acabam buscando, né, responsáveis, tentando buscar motivos, né, para tentar entender. Mas eu acho que a gente precisa ser firme e ninguém melhor do que vocês para poderem posicionar isso aqui, de que a vacina não causa autismo, né? Eu acho que o calendário vacinal acaba sendo muito próximo, né, desses sintomas quando ficam evidentes, porque a criança está se desenvolvendo e por ser um transtorno de neurodesenvolvimento, à medida que o bebê vai se desenvolvendo, que esses sinais vão ficando claros. Mas não se trata, é algo que acontece antes do nascimento, né? A questão do gene, tem a questão dos fatores externos, mas tudo isso antes do nascimento e é um modo de você vivenciar, de um cérebro funcionar diferente. Mas isso não quer dizer que a vacinação inflama o cérebro, né? Eu queria que você tirasse essa dúvida, se você sabe, né, fora a internet, né, da onde vem isso, se tem alguma forma de você encerrar esse assunto aí para quem tem essa dúvida. Menina, esse assunto já está mais que encerrado há décadas. Na verdade, tem algumas décadas que esse assunto está encerrado, mas assim, ampliando, né, a conversa, eu vou até voltar numa fala que eu já tive agora, né? Que a lógica da vacina, quando as pessoas ficam com dúvida, eu tô com muito medo de fazer tal vacina, eu falo, gente, olha só, dentro do que se entende por farmacovigilância, vacina é o que tem que ter mais segurança de qualquer outro remédio, porque nenhum outro remédio, um número absurdo de pessoas vai usar. Você pega qualquer remédio, qualquer sal aí, dipirona. Se você pegar dipirona, o número de pessoas que usa regularmente no planeta Terra não equivale ao número de doses de Covid aplicada no planeta Terra de 2020 para cá. Sim. Como é um número muito grande de pessoas, assim, consideravelmente grande, um evento adverso relacionado à vacina que é muito, vamos botar raro, 0,1% numa população que é de 2 bilhões... É um número muito grande de pessoas com evento adverso. 0,1% de bilhões de pessoas é muita gente. Então, precisa ser muito seguro. Precisa. E aí, o que acontece? Quando ela é lançada no mercado, nenhum estudo, ele tem um número, um N, né, equivalente a quando a vacina vai para o mercado.
quando a vacina vai para o mercado, que eu tenho um N considerável. Mas, como qualquer outro tratamento, qualquer outro remédio, eles permanecem dentro do processo de farmacovigilância. Aconteceu qualquer coisa, isso vai ser notificado, isso vai ser estudado, isso vai ser avaliado, enfim, e pode resultar até em retirada do mercado ou revisão de bula. Para que isso seja fraudado, eu preciso de uma rede gigantesca de quem está na ponta até quem está na gestão. É muita gente envolvida num esquema imaginário para que essa informação seja burlada ou manipulada. Ou seja, é quase impossível isso acontecer. Sem contar que, além de precisar ser um esquema impossível de se operacionalizar, é o que eu falei. Economicamente, não tem vantagem nenhuma você colocar para o mercado, para venda, algo que vá prejudicar, incapacitar crianças. Isso não tem nenhum sentido. Se tivesse sido comprovado, como aconteceu, inclusive com a do Covid, algumas vacinas, a gente não tem mais. Sim. Não tem mais, mas a vacinação continua sendo interessante, porque na época do Covid, muita gente morreu. Muita gente se hospitalizou. Quem viveu o Covid dentro do hospital não questiona a validade da vacina. Não questiona. Morgue é o lugar onde ficam os corpos. O morgue não tinha espaço para colocar corpo. Verdade. Eu trabalho em hospital, sei lá, formei em 2005. Desde que eu me formei, eu nunca vi isso. E eu já vivi outras pandemias. Mas eu sou jovem. Nada a ver. Já vivi outras pandemias, então isso nunca se viu. Não tem sentido. Essa lenda urbana do autismo relacionado à vacina nasce de um estudo mal desenhado, que já foi retratado, que não se confirma. E foi o que você falou. Se tudo que acontece na fase da primeira infância for relacionado à vacina, eu posso relacionar a qualquer doença. Porque o que mais a criança faz durante o primeiro ano é tomar vacina. E é graças a ela que ela passa pelo primeiro ano, inclusive. Né? Tem impacto na mortalidade infantil, em outros... internação, taxa de óbito, tudo que acontece dentro do primeiro ano e que a gente pode ver cenários piores... Muitos deles decorrem da vacinação e de outros fatores, obviamente, mas a vacinação está lá nos top 3. Impacto na primeira infância, na saúde da primeira infância. A vacina está entre os três tópicos, né? Principais que a gente pode elencar assim para a criança conseguir passar pelo primeiro ano e chegar com saúde, né? Então, enfim, além de tudo isso que eu falei, né, da parte econômica, da farmacovigilância, de ser importante para o primeiro ano de vida, esse estudo já caiu por terra, não serve mais como argumento para não se vacinar. Na verdade, só até complementando essa informação, o médico que gerenciou esse estudo, ele foi, inclusive, impossibilitado no Reino Unido de exercer a medicina. Tamanha foi... digamos assim, primeiro que teve um estudo, depois um trabalho de retratação, porque saiu no Lancet, né, o estudo, né, e aí esse profissional, ele não pode mais exercer medicina, tamanho foi o impacto dessa fake news aí, porque desse ele estudo usou a mal. ideologia ele dele. usou um N de 12 pacientes, o que é um N de 12 pacientes? A gente tem depois trabalhos muito mais robustos, envolvendo um N muito maior, que não fez nenhuma dessas associações, né, e com uma vacina que é muito importante, que é a MMR, né? E antiga, né? Que importante. Onde a gente, assim, eu queria... Onde que vocês indicam para acessar essas informações? Assim, eu acho que é importante a gente falar aqui, porque, assim, eu também sempre procuro em artigo, e às vezes nem sempre o artigo condiz com o que de fato é, porque você vai achar artigo que vai de acordo com o que você pensa. Eu vou começar a te responder a pergunta e depois a gente transfere ela para Renata, mas, assim, a primeira coisa que eu usualmente falo com o paciente, ele pergunta qual a sua opinião. Eu falo assim, a minha opinião é uma mera opinião. Eu vou te falar embasado no que as sociedades médicas que eu sigo, que eu confio e que eu me formei, enfim, que me formaram, né, foram responsáveis pela minha formação, dizem. Porque ali não é uma pessoa. Eles vão fazer meta-análise, eles vão ver uma casuística
expressiva para poder estar indicando alguma coisa. Então, eu digo, eu estou te dando a opinião da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Imunizações, a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, que também, né, fala a respeito de imunização, enfim, da Sociedade de Infectologia. Então, a gente está falando de sociedades médicas. Aí pega um indivíduo, que aí você vai procurar a formação dele. Me desculpem, tá? Não se sinta... Cadê o RQE? RQE, todo mundo que tem uma boa formação, isso aí eu acho que é uma dica para as pessoas validarem o que estão vendo. Se esse profissional não tem RQE, por exemplo, eu sou pediatra, eu tenho RQE da pediatria e eu tenho RQE da alergia e imunologia, da mesma forma que a Renata também tem. Então, a primeira coisa que você tem que ver é se esse profissional, você consegue consultar isso no CREMERGE. Basta você colocar o CRM desse profissional. Então, muitas vezes, são recém-formados ou médicos que não têm nenhum tipo de formação, que pegam gancho porque querem fazer marketing em cima de algum assunto e não tem embasamento científico nenhum para tal. Então, eu acho que a primeira coisa, você tem que ver se o profissional que está falando, se ele tem uma formação e sabe, né, se ele tem proficiência naquilo que ele está, né, se propondo a fazer. Então, acho que isso é a primeira coisa, né? E, lógico, quando você vê dados epidemiológicos, a gente tem aí, a Renata vai falar até com mais propriedade, mas tem a Fiocruz que lança, vira e mexe, dados, né, sobre síndrome respiratória aguda grave, sobre síndromes gripais, tem o DataSUS, enfim, tem uma série aí, você vai complementar melhor aí que epidemiologia, você manja mais até do que eu. Então, o que eu acho complicado quando a gente orienta, eu falo isso também, falo assim, olha, tem coisa que é só o meu CRM e tem coisa que vai... Em alguns lugares, o meu CPF está licenciado para se posicionar. Mas, de maneira geral, é o meu CRM. E quando eu falo meu CRM, é porque não é uma opinião pessoal. É uma opinião técnica embasada na literatura. Mas, até para a literatura, a gente precisa ter filtro. E aí, no mínimo, assim, buscar artigo... Para quem não tem a vivência de ler e interpretar o artigo, entender se aquele artigo está bem escrito, se é um artigo que vai caber para você decidir. Até porque, às vezes, você ter o seu filho e decidir o que você quer, eu acho que é mais seguro procurar a opinião de um profissional que você confie, que seja confiável. Né? Porque algumas coisas que a gente não tem capacidade técnica ficar na nossa mão, eu acho bem complicado. Né? Mas, enfim... eu acho mais seguro consultar o que as sociedades falam. Porque ali é onde tem um compilado para ele emitir aquela nota, para ele emitir aquela opinião no site oficial, é porque ali já tem uma revisão ampla do que tem validado na literatura para ele tomar aquela decisão de recomendar tal prática ou não. Sim. Sabe? Porque procurar artigo eu acho muito delicado. Eu digo assim, existem médicos, né, que não... Tem que tomar porque tem que tomar, tem que fazer porque tem que fazer. E, às vezes, os pais querem esse acolhimento. Vocês são ótimas médicas, né? Vocês têm propriedade para falar, mas não são todos os profissionais, né? Então, assim, isso da questão de procurar, né, nos registros, né? Conversar com os médicos, tentar ver onde tem. Porque, de fato, você interpretar um artigo, quando é na nossa área, tudo bem, mas um artigo de uma outra área, em que você não tem esse insight, esse discernimento... A parte que as pessoas mais pulam é a mais importante, que é a metodologia do estudo. Exatamente. Porque, assim, se é um N pequeno, dependendo do viés, se é aquilo ali... Porque, enfim, tem muita coisa que... até a gente, às vezes, tem dificuldade de interpretar um determinado artigo. Então, assim, até porque a maioria das vezes eles são artigos em inglês, e aí você tem que dominar muito bem a língua, entender muito bem ali aquela questão. Às vezes você tem que discutir até com o colega quantas vezes na residência, né? Por isso que é tão importante um médico fazer residência. Você tem um momento ali, além de ver na prática, naquelas 60 horas que você vai fazer aquilo ali, de ver o caso do seu paciente, entender aquilo ali, não é uma pós-graduação à distância, né? Você fica 60 horas ali dentro de um hospital, analisando ali aquelas questões. Você tem os momentos de, assim, vamos discutir o artigo. O que tem de, né? Vamos ver a metodologia desse artigo. Aí que você aprende realmente a ler, interpretar e entender um estudo, né? Enfim, então, eu acho que tá aí a pergunta, né? Eu acho que o esclarecimento para as pessoas tem que ser: se cerquem de profissionais
qualificados que vocês possam confiar, porque você está confiando o bem mais precioso da sua vida, que é a saúde do seu filho. E o seu filho, principalmente nessa primeira infância, porque se ele passar por essa primeira infância bem, e olha que a gente sabe que hoje as crianças acabam tendo que frequentar creches, elas ficam mais suscetíveis aí, porque a imunidade delas não tá boa ainda. A gente vai falar de médico, mas eu já vi no Instagram, eu seguia um pediatra no Instagram, e ele simplesmente montou um curso do nada, que eu vi no perfil dele, para os pais que queriam saber quais vacinas, todas que tem que dar, que realmente eles tinham que dar. E um grupo. Então, assim, por isso que eu tô falando que muitas vezes você confia no médico, e aí eu parei de seguir essa pessoa na mesma hora, porque eu gostava do que ele falava, mas depois eu falei, meu Deus. Às vezes a pessoa fala bonito, porque ele fala às vezes o que a pessoa quer ouvir. Você sabe aquele lance de que às vezes a gente tenta se aproximar daquilo que a gente quer ouvir? E isso a gente vê muito, sempre a gente vai voltar ao Covid, a questão do Covid. Nossa, quantas vezes eu fui confrontada no consultório, e eu sempre fui daquelas de deixar minha opinião muito, porque aquilo não é a minha opinião, é a opinião das sociedades médicas que eu acredito, né, e que orientam e norteiam a gente. Então, não é a minha opinião individual, né, eu tô falando de algo muito acima. Então, várias vezes, e quando eu coloco isso, depois a pessoa se retrata e pode até não fazer a vacina. Pode, até porque Covid, às vezes eu já chego, quando a pessoa vai e me pergunta assim, e a sua opinião sobre o Covid? Eu já falo, ai meu Deus. Não tem opinião, eu respondo, não tem opinião. Ali, 40 minutos de discussão e de não sei o quê, e aquele papo, mas eu já consegui domar muitas feras, porque olha, às vezes chegam pessoas que quase te agredir por causa da vacina do Covid. Sim. Não sei se você já teve essa experiência, mas assim, eu já tive umas experiências, cara, te juro, assim, que eu ficava, Jesus, onde amarrei minha... Eu também, né? Quando eu vou falar sobre isso, eu não tenho a propriedade que eu tenho dos meus estudos, do que eu penso, e às vezes também eu falava, gente, conversa com o médico de vocês, senão vai ter um negócio aqui, porque assim, é complicado. Então, a gente também tem que prestar atenção em quem a gente escuta opinião, porque é médico, com certeza. Mas aí a gente tem que ver se faz sentido o que esse médico fala, né? Eu diria o termo que tá em moda, né? Como é que é? É em inglês? Não, qual? Red flag. A bandeira vermelha. A bandeira vermelha, sim, né? Sim. A bandeira vermelha, o termo que tá na moda agora, eu acho que assim, um médico com uma opinião inovadora que nada contra a maré da medicina atual é uma bandeira vermelha. Sim. Sim. E né? Nossa, vamos lá que eu vou fazer um curso para saber quais vacinas. Ministério da Saúde está errado, Sociedade Brasileira de Pediatria está errado, o planeta está errado. Eu tô certo. Tem alguma coisa errada, não está certo. E era um grupo secreto, sabe? Comentem aqui embaixo. Eu ainda fui procurar o registro, assim... Tem. Não, e tem registro. Ele tem CRM, é diferente. Mas aí ele tem uns cursos mirabolantes aí de terapias nutricionais, de terapias não sei o que das contas. Com certeza, para ter influenciado aí, não foi o estudo... Mas foi ótimo esclarecer isso, assim, pra gente, para outras pessoas, né? Ou seja, a vacinação não é uma escolha mesmo, né? A gente precisa, para cuidar, né, das nossas crianças, para que os filhos deles não vejam, né? Não passem por isso. Na verdade, eu acho que a escolha que a gente tem que fazer né, saber se a gente vai fazer a vacina do SUS ou se a gente tem poder aquisitivo, porque algumas vacinas acabam realmente tendo uma abrangência de subtipos ali, de sorotipos do patógeno. Vamos dar um exemplo da pneumocócica, como a própria Renata falou, né? A gente tem a do SUS, a pneumo 10, que é para a maioria da população, a gente vai ter reservada para casos especiais só a 20, e a gente tem mais 10 sorotipos na pneumo 20 que você pode estar fazendo privado se o seu filho não tem umas comorbidades ali, digamos, graças a Deus, né? A gente espera que justifiquem ele fazer essa vacina pelo SUS. Então, a gente sempre tem que apresentar isso. A meningo que dá no SUS é a meningo C, mas a gente tem a ACWY e a B também no privado, que são vacinas que, se alguém já viu uma meningite,
meningocócica num hospital, que o negócio é fulminante, assim, a meningococcemia, né? Eu já tive oportunidade, infelizmente só vi um caso, assim, com aquela púrpura fulminans, aquela coisa horrorosa, e do paciente até ficou, assim, com várias comorbidades, ficou encefalopata, traqueostomizado, gastrostomizado, com insuficiência renal, foi para casa e morreu no home care depois, assim, depois de muito tempo. Mas, assim, quem já viu as complicações, a letalidade e a morbidade também que uma meningite pode causar, não hesitaria em fazer determinadas vacinas. É igual, mas a catapora é uma doença simples, tá? Quem já viu uma pneumonite grave por catapora levando o paciente pro tubo, para ficar entubado, ventilado. Eu já vi até professor Clemax uma vez, muito engraçado essa passagem. A gente chegou no CTI, assim, aí tava um monte de radiografia lá no negatoscópio. Ele olhou e falou, isso me lembra pneumonite por varicela. A gente falou, nossa, parece até um mago, né? E não é que era mesmo uma pneumonite por varicela. Como que ele conseguiu naquele raio-x simples ali? Só coisas de professor Clemax, né? Assim, não aí que foge. Coisa que a IA não sabe, que a IA nunca saberá. Ninguém saberá, né? Enfim. Mas quem já viu as complicações graves que uma catapora pode levar numa encefalite num adolescente, porque às vezes na primeira infância é isso, aquelas vesículazinhas, aquelas coisas, mas às vezes no paciente ou imunossuprimido ou num paciente mais adulto, ou numa gestante, gente, quanta catástrofe, que essas doenças que parecem benignas, mas que levam a tanto problema fetal, assim, quanta, né, catapora chançasse, às vezes sem braço, perna, assim, cara, um negócio bizarro, né? Sim. Então, assim, as pessoas que às vezes negam a vacina não sabem o que veio antes da vacina. Não sabe. É isso. Ninguém nunca viu hoje o que é uma sequela de poliomielite. Eu tinha uma vizinha em Sapucaia, já bem mais velha, que era totalmente sequelada de poliomielite. Então, assim, a gente que já viu, graças a Deus, tétano eu nunca vi, tá? Não é da minha época. Tu já viu? Pelo amor de Deus, que época, Carol! Claro que não viu. Nunca vi tétano, né? Não, eu também nunca vi, ninguém nunca viu. Não, mas às vezes a gente vê, porque tem tétano ainda. Por incrível que pareça. Entendi. Porque isso, às vezes não tem a vacinação, às vezes doença que a gente imagina que nunca viu, por exemplo, raiva. Eu já vi uma no Fundão. Um menininho que chutou morcego lá em Angra dos Reis, aí tem uns 3 anos, saiu na televisão. Claro, raiva não é para vacinar todo mundo, é só se tiver uma exposição. Mas, assim, é só para lembrar que às vezes a gente acha que não acontece, que não vai ter, e é só a gente parar de vacinar, tirar essa conscientização das pessoas, né? Vamos tentar promover essa consciência. É mais para dizer que tem como evitar tudo isso. Que tem como evitar tudo isso, né? Não tem necessidade, não tem precisão. Isso aí. De rever ao vivo e a cores. Pode ser só pelo livro. Isso aí, mas a gente só tem a te agradecer, Renata. Eu acho que a gente poderia ficar aqui conversando amanhã, à tarde ela inteira. Vai morrer. Vai expulsar a gente, vai botar a gente lá fora. Muito obrigada. Você, com certeza, somou, abrilhantou muito. Aprendi muito com você, porque, nossa, a forma didática que você falou aí do processo de vacinação. Aí, vamos pensar em mais temas para a gente poder estar vindo aqui conversar, isso tá? Aí. Virei. Me convidar. Muito obrigada. Tchau.